pressionado a fazer algum movimento, a lidar com alguma situação. E o que a pressão nos faz refletir sobre as inúmeras crises que a gente vivencia. E quando a gente estaciona e para diante de uma crise, de um problema ou de uma dificuldade, é a pressão que nos faz entrar em ação. Por isso ela é uma pressão, porque ela faz com que a gente saia do movimento de estagnação e vá em busca de algo novo. Seja um problema financeiro, vai fazer com que tu haja de uma forma nova para resolver essa crise, esse problema. Só que na maior parte das vezes nós encaramos uma crise ou uma pressão como algo avassalador, como uma verdadeira onda gigantesca que vai nos engolir. E se a gente olhar para ela dessa forma, a gente vai encarar a situação como uma situação difícil, ao invés de ser o quê? Desafiadora. Porque quando ela é desafiadora, ela nos instiga a tomar uma nova atitude. Agora, quando ela é difícil, a gente já nem começa. A pressão, a crise e as dificuldades, elas são diárias. Só que a tua mente é constantemente alimentada e nutrida para resolver problemas. Só que na maior parte das vezes, nós, como adultos, nós encaramos as situações como verdadeiras crianças, sentamos e choramos. E nos desesperamos. E agora, como é que eu vou pagar aquela conta que eu não tenho de onde tirar? É o primeiro ponto que pega aí esse nosso mundo. Então, quando a gente encara dessa forma, a gente fica só focado no problema. E a gente esquece de perceber que Deus nos deu 2 braços, 2 pernas e uma cabeça pensante. E junto com tudo isso, deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, estar aberto para ouvir, estar atento para discernir como sair dessa situação. Porque se a relação está desafiadora, ou pelo menos difícil nesse movimento de crise que a gente está falando, se nos pressiona a tomar uma atitude, é muito mais fácil amassar e jogar fora. Porque a gente não quer ter trabalho. A gente não quer estar sob pressão. A gente falou nessa última quarta-feira sobre os mimimi. E é verdade. Tá todo mundo nesse mimimi de vitimismo, porque o contrário da pressão é a vitimização. É aquele que senta e chora e que não resolve nada. Simplesmente começa ali a gritar aos 4 ventos que está com um problema. Mas não para pedir auxílio, ou pelo menos para entrar em prece e pedir: Senhor, abre a minha mente para que eu veja uma nova solução. E aí o corpo berra junto com tudo isso. Porque daí a pressão do corpo altera, porque está num excesso de tensão para resolver algo que muitas das vezes a consciência esconde. Esconde. Não, mas eu não tenho problema nenhum, mas a pressão está lá no alto. Tem problema? E se cavar bem cavadinho aí dentro, vai encontrar a solução. Porque quando Deus nos deu essa oportunidade de estar na Terra, Ele nos deu também ferramentas para resolver todos os nossos problemas. Só que isso vai depender da forma com a qual a gente olha para esse problema e começa a descascar como uma laranja. Ou você pode só pegar a laranja e se desesperar, como é que eu vou comê-la? Então, se tu começar a dar um jeito, às vezes até uma pedrinha faz um furinho e tu começa a descascar essa laranja. Só que tu não tem faca, tu não tem pedra, tu não tem uma unha. Como é que tu vai fazer? Precisa ser criativo. Precisa acessar agora de uma forma mais inteligente a tua criança interior, que é onde mora a criatividade, o dinamismo, a resolução. A criança, quando ela tá no lado, vamos dizer assim, doído, vamos chamar dessa forma, ela vai sentar, ela vai jogar aquela laranja na parede até essa laranja talvez se abrir. Mas mesmo assim ela vai buscar resolver. Ou simplesmente ela vai ficar chorando com a laranja na mão até que o adulto venha para resolver. Quantas vezes a gente vai aos nossos pais, aos nossos chefes, reclamando da vida? Mas se o emprego não tá bom, levante-se e vá procurar outro. Eu sempre digo que quando a gente entende que trabalhar não é um problema,
qualquer serviço, você vai estar disponível a atuar, a agir, a fazer. Eu lembro até hoje que na época que eu trabalhei no camelô, que eu trabalhei bastante tempo no Camelódromo Municipal de Florianópolis, que por coincidências ou não, foi uma experiência incrível. E tinha um senhorzinho que não tinha as pernas, mas era ele que lavava o telhado do camelô inteiro. E ele ia cantando todas as vezes que ele aparecia, ele estava lá cantando. Quando ele perdeu as pernas, ele disse, eu tinha a escolha de me lamentar, porque eu corria, eu era ativo, eu era um empresário, e quando eu vi que a coisa ficou muito complicada, eu tive que trazer uma solução para minha família. Então ele foi para ação. Eu tenho 2 braços bem fortes, que durante todos esses anos que eu treinei, me prepararam para tudo aquilo que eu precisava vivenciar. Então, enquanto ele exercitava o corpo, ele trabalhava a mente. E a maior parte das vezes a gente exercita o corpo e com a mente pensando em 1000 coisas. Ou seja, o corpo não vai te dar os resultados que tu almeja, porque tu não está alinhando corpo e mente. E isso é colocar a nossa mente para pensar de uma forma mais expansiva e entender que vai ter reveses, vai ter problema, vai ter desafios, vão ter as crises. Só que eu sempre vou ter a oportunidade de escolher o que eu vou fazer com essa crise. Eu vou ter a oportunidade de acordar de manhã e acordar reclamando porque eu tenho que ir para aquele emprego que eu não suporto, aquele chefe que eu odeio. Ou simplesmente eu posso agradecer pela oportunidade que eu estou tendo e buscar uma nova forma. Quem sabe não seja a hora de empreender o teu próprio negócio, já que tu não gosta tanto do chefe. Quem sabe não seja a hora de buscar soluções, ao invés de se deparar e estacionar na crise. Ou de vir a pressão para te tirar desse lugar de estagnação. A pressão só chega quando a gente está acomodado. E ninguém cresce num lugar cômodo, confortável. A gente só cresce quando a gente é realmente pressionado pela vida. E isso faz parte da caminhada do adulto. A pressão para sair da estagnação, sair da vitimização e encarar a vida com olhos de adultos. Por muitas e muitas vezes, talvez, você tenha olhado para a tua vida e tenha visto que não era dessa forma que eu queria que a vida fosse. Aonde que está a tua criança nesse caminho? Aonde que tu se perdeu? Que tu deixou a vida simplesmente te levar? Quando foi que tu abandonou o timão do teu barco e deixou outra pessoa guiar a tua vida? Tu está na Terra, tu tem uma missão, se tu pensa, raciocina, tu tem propósitos, e se tu ainda vibra com a vida, tu tem sonhos. E se existem sonhos, existe esperança para uma vida melhor. Mas não espere a gente desencarnar, voltar lá para o plano espiritual, para Ruanda, para onde tu achar e identificar como um lugar que tu vai, para que a vida se torne melhor. O tal do paraíso. O que eu posso dizer é que o paraíso já está aqui. A gente constrói na terra o que vai ser no lado de lá, nos céus que seja. É só um bichinho, deixa ele voar. Pois é. E por muitas vezes a gente é igual esse bichinho, ó, batendo no teto, batendo nas paredes, batendo em tudo, tentando achar a saída, e a saída está bem ali, bem grande. Só que a gente não vê saída, porque a gente está focado no problema, na crise, na preocupação. Só basta parar. Parar um pouco, respirar. Internalizar o porquê. Não é nem o porquê, mas pra que isso está me acontecendo? O que eu preciso ressignificar dentro de mim? Quantas vezes eu olho para as pessoas que moram comigo e eu vejo, nossa, não aguento mais. Não levanta, não faz alguma coisa. Mas e você? Você está fazendo? Você está pensando diferente? Você está trazendo movimentos para a tua vida? Ou tu está ali acomodado, empurrando o outro e está se afundando cada vez mais? Às vezes a gente só quer que o outro tome uma atitude, mas a gente não.
Porque a gente é perfeito, né? Vamos deixar isso bem. E é bem interessante, assim, porque todas as vezes que eu rezo para trazer um tema, uma fala, casa justamente com esse livro maravilhoso que nós temos. Porque tudo é sincrônico. Quando a gente está aberto para receber as comunicações, as falas do astral, digamos assim, quando a gente está aberto, atento aos detalhes, a informação chega. Então, por que não parar um pouco? Quando a panela de pressão está ali fervendo, quando tu vai cozinhar, o que tu tem que fazer? Tu não abre ela de cara. Tem que dar uma esfriada nela. Tem que deixar ela dar uma acalmada. Pra depois abrir. Então não é na hora da pressão que tu vai abrir a panela, que tu vai soltar, todo mundo vai explodir, vai dar um BO. Esse é o momento de parar, de respirar, refletir. Qual vai ser o meu próximo passo diante dessa crise? Como é que eu vou encarar tudo isso? E por vezes não é fácil, não é leve. Mas se a cruz for entregue a cada um de nós, é porque a gente dá conta. Talvez não da forma que a gente gostaria. Talvez a gente só gostaria, assim, de desfrutar uma casa linda de 2 andares na beira da praia, com dinheiro caindo lá ao rodo, com todo mundo com saúde, família unida. Nossa, seria a vida perfeita. Mas o que a gente estaria fazendo na Terra? Qual seria o aprendizado? Porque antes de vir para a Terra, nós nos comprometemos com algo. Talvez o caminho de alguns seja dentro de uma casa espiritualista, assim como nós. Talvez não. Talvez seja o simples fato de ser mais bondoso, mais harmonioso, ser a paz dentro do nosso lar, dentro das empresas, dentro das famílias. A gente está vindo aí pro final do ano. E final do ano é um sarro, porque é onde as famílias se reúnem. E ao invés de se sentarem para desfrutarem, para ter prazer de estar todo mundo junto, estão comparando, competindo. O presente dele é melhor, o presente dela é maior. Ai meu Deus, como engordou, como emagreceu, que roupa linda, que roupa... Cadê o propósito? De estar todo mundo reunido, da alegria de poder dividir esse momento, né? Em oração, em prece. A gente sabe que Jesus Cristo não nasceu em dezembro porque ele era de peixes, né? Mas isso é outro detalhe. Mas mesmo que a gente saiba disso, é um momento onde todos os seres, vamos dizer assim, estão rezando sobre algo, sobre uma força maior. Então existe uma vibração gigantesca sobre isso. Sobre a união das famílias, sobre o momento de confraternização, sobre menos, o ideal eu digo, seria menos materialismo, menos compras e mais presença em vez de presente. Mais olho no olho, perguntando justamente o que a gente falou na última sexta-feira, que é: oi, tudo bem? Como é que você tá? Mais estar na presença de ouvir o outro. Ouvir de verdade. Como é que tu tá? Quantas vezes a gente para olhar nos olhos das pessoas e ouvi-las com a alma, com presença de consciência? Por que a gente faz essa respiração no início? Primeiro, para apaziguar a correria do dia a dia. Segundo, para trazer presença para esse momento sagrado. É um momento que você se dedicou a estar aqui. Mas todas as vezes que tu chega do teu serviço em casa, é o momento que você chegou na sua casa. Então o que eu recomendo? Chegou do serviço, para 3 minutinhos lá no portão. Lá no portão, não é nem na porta. Lá no portão. Respira. Respira. Tira tua roupa de trabalho mentalmente e entra como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filha. Entra sem levar os problemas do teu trabalho para dentro da tua casa. Não somatiza isso, porque a gente sabe que na parede plasma, tudo plasma. Então, se numa casa onde há briga incessante, as paredes estão plasmadas com essa energia densa. E aí tu convidou todos aqueles espíritos que se alimentam disso para entrar na tua casa. E aí vai fazendo morada, porque daí ele vai instigando um pouquinho mais, porque já vê que tem uma abertura, vai sendo instigado e você vai criando ali um ambiente propício para gerar o quê? Mais briga, mais rixa, mais e mais coisas densas. E aí chegar em casa se torna cansativo.
Nossa, eu chego em casa e fico cansada. Por que será? Por que será? Será que você está convidando todo mundo para entrar? Eu não sei vocês, mas eu sou muito seletiva. Na minha casa, pouquíssimas pessoas entram justamente por eu ser seletiva. Pode me dizer que eu sou um pouco antissocial, talvez. Mas é que é tanto trabalho para cuidar. É tanto carinho, é tanto amor, que não dá para deixar aberto para qualquer um entrar. E eu não digo só nas casas, não. Eu digo na tua vida. Nós temos, sim, hoje o livre-arbítrio de dizer que a gente não quer mais determinadas relações de amizade, de coleguismo, que na tua frente pode comemorar. Mas quantos ali torcem para que aquilo ali dê errado? E às vezes a gente está tão imerso na carência de fazer parte de meios, de ciclos, que mesmo a pessoa tendo aquela energia, eu ainda faço ela entrar na minha vida. Eu ainda conto as coisas para ela. Por que eu ainda faço isso? Será que eu já não estou querendo criar ali uma crise? E uma pressão sobre o meu ser quando aquela pessoa disser, uai, você não ia comprar um carro novo? Cadê o carro? Porque eu contei, eu dei abertura. E ela está torcendo contra e eu estou achando que ela é minha amiga. E eu não falo isso para vocês criarem raivas e mágoas de ninguém não, mas para serem mais seletivos. Para evitar coisas que são desnecessárias. Trazendo a atenção para a tua vida. Seja seletivo. Crie consciência de quem você quer e quem você não quer na sua vida. E isso é parar diante da panela de pressão e respirar. Porque por muitas vezes, uma amizade desse tipo pode minar um relacionamento, pode destruir uma família, pode várias coisas. Mas o que a gente faz? Não, entra, traz aí uma, entra. Quero ver depois que eu sair. Né, Pri? Mas a gente é carente. A gente é carente. Porque se a gente faz dessa forma, Samanta, vão ser poucas as pessoas, talvez uma, que seja uma valiosa. Que seja uma valiosa. Vocês sabem que o lugar mais especial de uma casa é a mesa. É a mesa. Então a gente não convida qualquer um, por exemplo, para se alimentar com a gente. Porque na hora que a gente está comendo, a gente está se nutrindo de fluido vital, de energia vital. Consequentemente, dependendo da pessoa que está ao nosso entorno, a gente vai se nutrir daquilo ali. E aí? Aí não adianta nada fazer dieta, escolher bem o que tu tá comendo, se a companhia tá densificando tudo isso. Mas isso só entra porque eu abro a panela de pressão antes do tempo. Porque eu não percebo os detalhes. Tem uma carta no baralho cigano que eu acho incrível, que é a carta da raposa. E ela fala justamente sobre ser astuto. Esteja ligado aos detalhes, esteja atenta. Porque às vezes quando a gente vai lá reclamar do nosso serviço para o coleguinha do trabalho, ele está de olho na minha promoção, ele está de olho no meu lugar. E a gente está fazendo o quê? Dando munição para o inimigo. Então, ao invés de reclamar, agradeça. E através da pressão, procure um novo caminho. Pode ser que nada disso talvez faça sentido. Mas sabe o que é maior do que tudo isso? O propósito na Terra. É refletir sobre qual é o teu propósito nessa Terra. O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de semente na Terra? Porque a vida é plantio e colheita. E eu posso escolher o que eu vou plantar, mas eu não posso escolher o que eu vou colher. O plantio é livre e a colheita é obrigatória? E quantas vezes mais a gente planta crise? A gente planta problema? A gente planta uma fofoca, uma picuinha? Uma competição, uma comparação? Porque a gente está no ego.
Porque a gente quer aparecer ser mais. Tu viu que eu comprei novo? E a pessoa tá ali, ela não tá dividindo com você. Então hoje falar sobre pressão e crise me faz refletir sobre quem eu quero ao meu entorno. Eu quero pessoas que me auxiliem a ter paz, ou eu quero pessoas que me instigam a ficar mais tensa, mais tensa. Mas sobre pressão, a gente também funciona em alguns casos, porque assim como um mineral pode se transformar num diamante através da alta pressão, alta temperatura, a gente também pode se transformar num diamante. Basta a gente querer, porque a pérola não nasce pérola. Um grãozinho de areia invadiu a ostra e a ostra tenta retirar aquele grãozinho, não consegue, então ela começa a envolver. Ou seja, ela começa a ter sabedoria. Se eu não posso com o inimigo, eu envolvo o meu inimigo e transformo ele numa pérola. Olha só. Então, se eu não posso contar para essa pessoa isso, quem sabe eu convido essa pessoa para ouvir uma palavra, pelo menos. Quem sabe eu diga para essa pessoa, talvez você precise orar mais, meu irmão. Ou simplesmente tenha a docilidade de se afastar. Porque isso também é uma escolha. E nós escolhemos diariamente. Ou vocês simplesmente, quando vão lá no hortifruti, vocês pegam qualquer maçã, a gente escolhe a mais bonita. Ser seletivo nos faz ser mais maduros, conscientes. E nos faz internalizar. Que eu posso até não conseguir resolver agora esse problema, mas eu começo a pensar de formas diferentes. É como um cálculo de matemática. Tem várias formas de fazer o mesmo cálculo. Basta você se abrir para essas diferentes formas. E se nada der certo, pega a calculadora. E hoje a gente tem até um chat GPT para facilitar a vida. Não tinha, agora tem. Joga o teu problema lá, brincadeiras à parte. Mas faz com que a gente reflita mais sobre quem nós somos, o que a gente está plantando. E às vezes, essa fruta podre somos nós. A gente está falando aqui do outro, mas e quantas vezes essa fruta podre somos nós? Essa má influência? Esse serzinho aí que não é uma florzinha que se cheire e tá indo na casa da pessoa, tá falando da pessoa e aí? É muito fácil achar que tá todo mundo contra mim. Quando eu não tô fazendo nem o mínimo, que é a minha parte. Conviver em sociedade é aprender que eu só vou receber aquilo que eu tô dando. Então, ou eu respeito para poder receber respeito. E mais do que isso, primeiro eu preciso me respeitar, para depois o outro me respeitar. Não pense que o outro vai te dar respeito se você não está se respeitando. Você não conhece, não reconhece seus limites, como é que você quer que o outro reconheça? Não tem como. E aí a gente volta a falar da panela de pressão. Se tu não sabe o momento de parar e respirar, qualquer um vai te tirar do sério. Isso é muito interessante porque às vezes as pessoas dizem, tá, Samantha, mas a fulana tem o dom de me tirar do sério. Tu já parou pra perceber o poder que tu tá dando pra essa pessoa? Porque se ela tá te tirando do sério assim, é porque tu tá dando muito poder a essa pessoa. Tá na hora de assumir o teu poder e o teu lugar. E refletir sobre que poder é esse que eu tô dando pra pessoa me tirar do meu eixo sagrado. Nós viemos para essa terra sozinhos. E sozinhos nós retornaremos. Não adianta a gente querer levar a família inteira para os lugares que nos fazem bem, porque às vezes esse lugar não vai fazer bem para o outro. São sintonias diferentes. E isso é também entender sobre propósito e respeito. Não adianta eu forçar todo mundo a parar de comer carne só porque eu não como carne.
Então, às vezes, a gente é um pouquinho narcisista e controlador. E o bichinho ainda não encontrou o lugar dele de sair. Tá na leia. Muito bem, meus amores. Eu quero que vocês agora reflitam sobre o momento de pressão de vocês. Um momento que vocês estão se sentindo pressionados ou alguma situação que vocês estão identificando quando a gente fala de crise. O que vem de início, assim, de cara na mente de vocês? Imagina que essa crise, ela tem uma cor. Então joga uma cor para essa crise, para esse problema, não importa. Joga uma cor. Veja se essa cor é clara ou é escura. Agora vai mais fundo e mais fundo. Veja se essa cor, dentro dela bem profundamente, não tem um pontinho de luz. E comece a envolver essa crise, esse problema agora, com uma luz dourada. Abraça essa crise, não queira jogar ela fora. Abraça essa pressão, internaliza, deixa ela entrar no teu coração. Diga a ela, eu tô vendo que você tá aqui. Eu só preciso te enxergar mais um pouquinho para deixar você entrar no meu coração. Olha o bichinho. Olha o bichinho de estimação aqui que vem. Pega ele, Léo. Pega ele que ele mostrou uma crise. Mostração, senão o povo não vai conseguir fazer. Peraí que eu pego. Deixa eu só me respire. Agora que vocês já enxergaram aí a crise ou a pressão, fala pra mim se ela ganhou uma cor ou se ela não ganhou cor nenhuma. Quem não tá vendo cor nenhuma na sua crise? Tá todo mundo colocou uma corzinha nessa crise? Muito bem. Então agora a gente vai respirar profundamente.